Desde que o meu filho se casou, para ser justo com as duas famílias, costumávamos tirar a sorte todos os anos, no dia de homenagem aos falecidos, para decidir qual túmulo visitaríamos. Mas durante 8 anos seguidos, ele sempre tirava o papel para ir ao da sua sogra, enquanto eu tinha de prestar homenagem ao meu falecido marido sozinha. Este ano, deparei-me com 2 dos papéis, e descobri que ambos os papéis diziam sogra. Se o coração dele só está com o lado da sogra, então já não quero este filho. No dia antes do dia de homenagem aos falecidos, fiz uns doces caseiros. O meu marido adorava estes quando era vivo. Mas mal os coloquei na mesa, o meu filho atirou os pauzinhos para o lado com nojo. Mãe, quantas vezes tenho de te dizer? Eu não como esses doces. Não me ouves? Estes são os doces que o teu pai adorava. Amanhã é o dia de homenagem aos falecidos. Quero que venhas comigo visitar o túmulo do teu pai. Mãe, não combinamos tirar a sorte todos os anos para decidir para onde vamos? É a única forma justa. Tirar a sorte. Outra vez. 8 anos. Todos os anos. No dia de homenagem, é a mesma coisa. Nunca tirei o papel para o meu marido. É sempre para ir ao da sua sogra. Nunca ousei perguntar, com medo de o aborrecer. Mãe, escolhe um. É a forma mais justa. Escolhi um com cuidado, na esperança de que fosse para o pai dele. Abri-o, mas ainda dizia, sogra. Senti toda a minha energia a esvair-se. O meu coração afundou-se. Apenas anuí, em silêncio. Assim que escolhi, ele chamou imediatamente a mulher, a Sofia, e saiu a correr, depois de fazer as malas. Ninguém tocou num único doce que estava na mesa. Estavam a preparar-se para sair. O Arthur inclinou-se para calçar os sapatos. Um papel amachucado caiu-lhe do bolso. Rolou até os meus pés. Apanhei-o. Tencionava devolver-lhe, mas, de alguma forma, desdobrei-o. Vi as palavras que lá estavam. Fiquei paralisada. No sítio onde estava, aquele papel dizia claramente 3 palavras. Sogra. Exatamente iguais às do que tinha na mão. Portanto, não foi apenas azar. Ele andou a mentir-me durante 8 anos inteiros. Durante estes 8 anos, esgotei a minha pensão para o sustentar. Dava-lhes tudo o que queriam. Tudo o que eu queria era que ele fosse comigo visitar o meu marido. Mas nunca imaginei que ele fosse descer tão baixo e me enganasse assim durante 8 anos. A família dele foi-se embora, a rir e a conversar. Ninguém olhou para trás para mim. Ninguém reparou nos 2 papéis que eu tinha na mão. E ninguém viu as minhas lágrimas. Durante 8 anos fui uma tola. A voltar a mim, agarrei nos 2 papéis e corri atrás deles como uma louca. Arthur, para! Mãe, qual é o drama desta vez? Estamos com pressa. Drama? Vê tu mesmo. Chamas a isto justo? Os 2 papéis são para a casa da minha sogra. Andaste a mentir-me durante 8 anos. Do que é que estás a falar, mãe? Talvez tenha escrito 2 vezes por engano. Como é que poderia mentir? Arthur, a mãe não te culpa. A mãe só quer que venhas comigo visitar a campa do pai. Só desta vez. Está bem? Não. Disse que íamos à casa da minha sogra. E é para lá que vamos. Podes parar de ser tão irracional. O pai já partiu há tantos anos. Que sentido tem visitar a campa? Assisi. As palavras dele foram como um picador de gelo, a trespassar-me o coração. Vi-o virar-se e ir-se embora, sem sequer uma palavra de explicação. No fim, não fui atrás dele. Sozinha, peguei nos doces caseiros e apanhei o autocarro para a campa do meu marido. O vento picava-me os olhos. Ajoelhei-me diante da lápide e falei com ele. À medida que falava, comecei a chorar. Sou inútil. Nem sequer consigo que o meu filho visite a campa do pai, nem uma única vez. Enquanto chorava, o meu telemóvel vibrou. Apareceu uma mensagem no grupo de chat familiar. Tian Yu Meisha a Marta, a sogra do Arthur, tinha publicado um vídeo. Cliquei nele. 0 Gini Gaushikan. Cliquei nele e fiquei completamente chocada. Pai, vim visitar-te. Não te preocupes. Vou cuidar bem da Sofia, da minha sogra e das crianças. Não precisas de te preocupar. Leonor, ouvi falar do sorteio. Por favor, não fique zangada. Já o repreendi. Podes parar de ser tão infantil, mãe. O pai da Sofia só tem ela. Se eu não for, quem vai? O que tem de tão difícil ir sozinha? Naquele momento, fiquei sem palavras. Não quis dizer mais nada. 8 anos de mentiras. 8 anos de sacrifício. E no fim, sou eu que sou chamada de irracional. Desliguei. A olhar para a campa do meu marido, as lágrimas caíram em silêncio. Já que não me vês mais como tua mãe, então também não serei a tua ama gratuita. Chorei durante muito tempo junto à campa do meu marido. Todos os ressentimentos e mágoas destes anos desabitei com ele. Pensei que mesmo que o meu filho fosse parcial, ao menos teria alguns princípios, mas nunca, em 1 milhão de anos, pensei que ele fosse capaz de descer ainda mais baixo. Olá, família. A lápide do meu sogro está um pouco velha. Estava a pensar que devíamos arranjá-la. O custo não é muito. A minha mãe tem uma pensão decente. Por isso, a mãe devia pagar. O que é que vocês acham? Absolutamente. A Leonor está bem na vida. Pagar um bocadinho não é grande coisa. O Arthur só está a tentar ser um bom genro. Virei-me para olhar para a lápide do meu marido. Já estava desgastada. As bordas também estavam danificadas.
Quis arranjá-la várias vezes, mas o Arthur impediu-me. Disse que era um desperdício de dinheiro. Mas nunca, nos meus sonhos mais loucos, pensei que ele fosse tão apegado a um sogro que nunca conheceu. Até o dinheiro para reparar a campa, ele está a tentar espremer de mim. Não vou pagar por isso. Mãe, por que é que está a ser tão mesquinha? Reparar a campa do meu sogro não vai custar muito. Como pode ser tão agarrada ao dinheiro? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Depois, aqueles familiares meteram-se. Uns disseram que eu era avarenta. Outros disseram que eu era irrazoável. Outros disseram que eu tenho uma pensão, mas não ajudo o meu filho, dizendo que sou demasiado egoísta. Ao olhar para aquelas palavras no ecrã, só vi vermelho. Dei-lhes tudo o que tinha todos estes anos. A minha pensão foi quase toda gasta com eles. Agora, não só me enganam e culpam, como também estão a tentar esvaziar-me até a última gota. Por favor, cancelem os débitos diretos do meu cartão de pensão para a hipoteca do Arthur e para o empréstimo automóvel. Não muito depois, o banco enviou uma mensagem, confirmando que os pagamentos automáticos foram cancelados com sucesso. Olhei para a mensagem e depois voltei-me para a lápide do meu marido. Todos aqueles momentos passaram pelos meus olhos como cenas de um filme. Quando o Arthur era pequeno e estava hospitalizado, ficou mais de meio mês. Eu ficava ao lado dele todos os dias. Não conseguia lidar com nenhum trabalho hospitalar. Naquele tempo, o hospital estava a selecionar um novo diretor, e eu era a candidata mais promissora. Mas para cuidar do meu filho, voluntariamente, abdiquei da promoção. Mais tarde, o Arthur casou-se e teve um filho, mas a minha nora Sofia não queria cuidar dele, dizendo que era demasiado cansativo. Eu sentia pelo meu filho. Por isso mudei para lá, para ajudar a cuidar do filho. Eu cuidava do filho e gerava a casa. Lavava roupa, fazia comida e limpava, sem um único dia de descanso. Eu pensava que todos os meus sacrifícios e esforços me iriam dar algum reconhecimento do meu filho. Mas no fim, tudo o que recebi foi decepção e exploração sem fim. Enquanto estava a pensar, o meu telefone vibrou. E era uma mensagem de voz, do Arthur. Mãe, tu és incrível. Só por causa de um pouco de dinheiro, cancelaste realmente os pagamentos da hipoteca e do empréstimo automóvel. Tens realmente que fazer tanto barulho. Oh, mãe, a Sofia e eu queremos marisco, por isso vai rápido para casa e faz um jantar de marisco. Vamos comer depois de visitar o pai. Depois de ouvir a mensagem, não consegui evitar um sorriso amargo. Todos os meus décadas de esforço não valiam nada aos seus olhos, como alimentar um cão. Então por que deveria continuar a sacrificar-me para acomodá-los? Por que não posso viver para mim? Não hesitei mais. Encontrei o número do diretor Almeida no meu telefone e liguei. Diretor Almeida, eu aceito a recontratação que mencionaste antes. Por favor, ajuda a organizar isso. Depois de voltar do cemitério, ao contrário do habitual, não corri imediatamente para a cozinha para fazer o jantar para eles. Em vez disso, fiz-me um chá. Enquanto estava a beber o chá, o meu telefone tocou. Era uma mensagem do grupo de chat familiar. Abri e vi Marta a exibir-se novamente, publicando uma foto de um colar, com o comentário de Arthur abaixo, excessivamente adulador. Se a minha sogra gosta, comprarei-te ainda melhores no futuro. Olhando para o colar brilhante na foto, pensei na roupa que estava a usar, que estava descolorida, e o meu coração apertou como se fosse picado por agulhas. Não conseguia comprar roupa nova para mim, nem comer uma boa refeição. E eles gastavam o meu dinheiro à larga, e ainda esperavam que eu o servisse sem questionar. Mãe, pode começar a preparar o jantar. Estamos quase a chegar. O marisco deve estar fresco. Faça o caldo bem consistente. Sofia está à espera. Sorri com sarcasmo e bati com força o copo de chá. Não quero mais ser esta ama gratuita, e não quero mais engolir a minha raiva. Podem fazer o que quiserem, e encontrar quem quiserem para o servir. Não muito depois, a família de Arthur voltou. Logo que entraram, viram apenas os doces caseiros do pequeno almoço na mesa, e nada mais, absolutamente nada. A minha nora Sofia franziu imediatamente a testa, com uma cara sombria. Mãe, o que está a fazer? Pedimos-lhe para fazer um jantar de marisco, e deixou-nos isto. Está a fazer isto de propósito. Ignorei-a e sentei-me no sofá, sem dizer uma palavra. Vendo que permanecia calada, ficou ainda mais irritada, pegou no telefone e pediu uma entrega de marisco de 300 euros. Se não quer fazer, vou pedir por entrega, e você pagará. Estás a pagar? Não tenho dinheiro. Sem dinheiro. A tua pensão mensal é mais de 1.200 euros. Como é que não tens dinheiro? Mãe, és tão mesquinha. Nem nos pedes uma entrega de marisco. Estás cada vez mais mesquinha com a idade. Exatamente, mãe. Estamos a correr o dia todo e nem conseguimos uma refeição decente. És tão egoísta. Não te importas nada com esta família. Eles continuaram a insistir, culpando-me incessantemente. Gozando comigo, atirando toda a culpa para mim. Olhando para suas faces horríveis, as décadas de ressentimentos e raiva acumulados não podiam mais ser contidos. Se é assim que colocam a questão, vamos ajustar contas e ver quem foi egoísta durante todos esses anos e quem foi conspirando contra quem.
acertar contas. O que é que há para acertar? Vives na nossa casa. Comes a nossa comida. Andas a viver à custa há anos. E ainda te atreves a acertar contas conosco? Viver à custa? Arthur, examina a tua consciência. Será que realmente andei a viver à custa nestes anos todos? A minha pensão é de 1.200 euros por mês. Dou 800 euros para ajudar nas despesas da casa. Compras, contas, taxas da propriedade, eu pago tudo isso. A tua hipoteca e o teu empréstimo automóvel. Eu ajudo a pagá-los com a minha pensão. Só me dás 50 euros por mês. Isso nem dá para 3 dias de comida. E ainda te atreves a dizer que vivo à custa? Mãe, como é que podes dizer isso? Nós não te cobramos renda pelo quarto onde vives. Também comes da comida. Não é justo que contribuas com algum dinheiro? Exatamente. Nós não te pedimos para pagar renda. Já fomos mais do que generosos. Tu contribuis com algumas despesas de subsistência. Ajudas-nos a pagar alguns empréstimos. De que é que há para te queixares? As palavras deles eram como facas, a esfaquearem-me o coração. Arthur, toma bem conta da tua mãe no futuro. Não a deixe sofrer. Mas agora, ele não só não tomou conta de mim, como ainda me explorou mais. Ele enganou-me. Ele nunca disse uma palavra sincera. Mãe, estou a avisar-te. Se continuares a armar confusão assim, deixo-te providenciar para a tua reforma. Vais ver o que vais fazer quando fores velha. Depois de ouvir aquilo, até me ri. Providenciar para minha reforma, desde o momento em que decidi cortar o apoio financeiro, nunca esperei que ele providenciasse para minha reforma. Aquela noite, eles gritaram até ficarem satisfeitos. Depois, simplesmente voltaram para os seus quartos e dormiram. Ninguém se preocupou comigo. E ninguém mencionou resolver o assunto novamente. Estava sentada no sofá, a pensar toda a noite. Decidi finalmente deixar esta casa. Deixar este lugar que me partiu o coração, onde dei décadas e acabou sem nada. Entrei silenciosamente no meu quarto. Preparei uma mala simples. Só algumas roupas para mudar e fotografias do meu marido. Não levou uma única coisa desta casa, porque tudo aqui me enojava. Depois de preparar a mala, o meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Arthur. Mãe, levanta-te bem cedo tomorrow. Lembra-te de fazer canja para Sofia. E vai lá abaixo comprar 2 cestos de bolinhos de sopa. Léo adora-os. Ao ver isto, deixei escapar um riso frio. Mesmo agora, ele ainda não tinha percebido. Ele ainda estava a dar-me ordens como se fosse nada. Não respondi. Vim diretamente aos meus contatos. Eliminei todos os contatos de Arthur e de Sofia, incluindo o WeChat e os números de telefone. Depois disso, peguei na minha mala e abri gentilmente a porta da frente. A noite estava calma. Uma brisa soprou, mas não me senti triste. Em vez disso, senti uma sensação de alívio que nunca tinha conhecido. Olhei uma última vez para esta casa, onde tinha vivido por mais de uma década, sem apego. Virei-me e caminhei passo a passo para a noite. Estava a dirigir-me para minha terra natal. Para o lugar cheio de memórias do meu marido e de mim, onde finalmente poderia encontrar paz, para começar uma nova vida própria. De manhã cedo, a família de Arthur acordou. Eles descobriram que eu não estava em casa. Também não havia café da manhã na mesa. Onde está a mãe? Por que não fez café da manhã? Com a idade dela, ela realmente tem audácia para fazer esta manobra. Espera só até eu lidar com ela. Eles procuraram furiosos a sala de estar, a cozinha e a varanda. Eu não estava a ser encontrado. Não foi até eles. Entraram no meu quarto e viram o armário e a mesa vazios que eles realmente ficaram em pânico. Eu realmente tinha desaparecido. Sem qualquer apego. Arthur estava a olhar para o meu quarto vazio, furioso e em pânico. Estava a chamar-me insensível, enquanto tentava ligar-me freneticamente. Também me estava a enviar mensagens. Mas, por mais que tentasse, estava bloqueado. Estava a andar pela sala como um animal enjaulado. Por primeira vez, parecia realmente em pânico. Arthur, achas que a mãe fugiu realmente? E se ela desapareceu para sempre? Não pode ser. Com a idade que ela tem, onde pode ela ir sem nós? Está definitivamente a esconder-se, para nos fazer ceder. Quando ela se calmar, ela vai voltar. Com a hora da escola a aproximar-se, Léo estava a fazer birra por bolinhos de sopa e a gritar pela avó. Os 3 estavam completamente desorganizados. Ninguém conseguia fazer o café. E ninguém se lembrava de preparar a mochila do Léo. Depois de todo esse caos, finalmente levaram o Léo à escola. Durante todo o caminho, estavam a culpar-se uns aos outros. Um desastre total. Quanto a mim, eu já estava num autocarro para minha terra natal. Quando o autocarro partiu, olhei para a paisagem fora da janela. Senti um peso a desaparecer dos ombros. Por primeira vez em décadas, senti-me verdadeiramente, completamente livre. Sem mais preocupações com eles, sem mais tolerar as suas idiotices. Na minha terra natal, arrumei a casa antiga. Olhando para as flores no jardim, o meu coração finalmente ficou tranquilo. Nesse momento, o grupo de chat familiar explodiu novamente. Arthur e Sofia juntaram-se com aqueles parentes intrometidos e começaram a falar mal de mim no chat.
Chamaram-me insensível e egoísta, abandonando uma vida perfeita para fugir de casa. Mesmo disseram que eu era ingrata. Ao ler as mensagens, eu nem estava zangada. Senti-me completamente calma. Escrevi uma mensagem clara, diretamente no grupo. Cada palavra era cristalina, clara como o dia. Uma vida boa? Pararam para pensar se vezes estava a viver bem? Agora estão a descobrir pela maneira difícil. Não há quem faça tudo para vocês. Por isso estão começando a ficar nervosos, começando a entrar em pânico. O Arthur levou rapidamente o Léo para a escola, e ele não parou de me repreender durante todo o caminho. Dizia que eu era insensível e irracional, que não queria ser uma boa ama, e que insistia em fugir de casa. Logo que chegou a casa, o seu telefone tocou. Era uma mensagem de voz da Marta. Arthur, não te zangues. A tua mãe é velha e não tem juízo. Por isso não te preocupes com isso. Vou lá agora para fazer comida para ti e para o Léo, para que não fiques mal. Para que não fiques mal, mas ela só causa problemas e não faz nada útil. Ao contrário de ti, que realmente te preocupas com a nova geração. Eu estava a limpar o quintal da minha casa antiga, quando o meu telefone tocou de repente. E era o diretor Almeida a ligar. Leonor, tenho uma boa notícia para ti. O hospital já preparou a carta de nomeação para o novo diretor. Por isso vem ao hospital esta tarde para assinar. E poderás assumir oficialmente o cargo amanhã. Depois de ouvir isso, fiquei tão excitada que não conseguia falar. E as lágrimas começaram imediatamente a cair. Durante tantos anos, deixei promoções para o meu filho e abandonei a minha própria carreira. Mas agora, finalmente, posso voltar às minhas aspirações originais e ser eu mesma novamente. Nessa tarde, tive algum tempo livre. Entrei na cozinha e fiz um dos meus pratos favoritos, frango frito, picante. Ao olhar para os malaguetas vermelhas na frigideira, a sentir aquele aroma familiar, fui subitamente invadida por uma onda de emoção. Todos estes anos, para me adaptar à família do Arthur, já que eles não comem comida picante, nunca mais fiz frango frito picante. Até tive de guardar os meus pratos favoritos só para mim, sempre a adaptar-me a eles, com cuidado. Agora, finalmente posso fazer o que me apetece, cozinhar a comida que adoro, sem ter de me preocupar com a opinião de ninguém. Entretanto, do lado do Arthur, o grupo de chat familiar estava outra vez a fervilhar. O Arthur publicou várias fotografias. Havia fruta e snacks que a Marta tinha trazido, e alguns suplementos nutricionais. A legenda dizia: a minha sogra preocupa-se mesmo comigo. Ela sabe que nós, os três, não temos ninguém que cuide de nós. Por isso veio propositadamente e trouxe tantas coisas boas. Logo a seguir, o Arthur transferiu $80 para a Marta. Publicou no grupo: é a isto que se chama amor dado, amor retribuído. Regueio. Elia. O Arthur parecia estar a provar a toda a gente que, sem mim, a vida dele seria melhor. A Marta também estava muito contente. Arregaçou as mangas e foi para a cozinha, querendo mostrar as suas habilidades culinárias, mas ela não sabe cozinhar de todo. Parecia desajeitada, até a segurar na espátula. Acidentalmente deitou óleo a mais. Uma espessa nuvem de fumo saiu instantaneamente da frigideira, fazendo-a gritar de susto. Ela fez uma verdadeira confusão na cozinha. A comida ficou queimada. O óleo salpicou para todo o lado. Há algum tempo que não cozinho. Estou só um pouco enferrujada. Eu sei cozinhar. Rápido, faz pose como se estivesse a cozinhar. Deixa-me tirar uma foto, para mostrar a toda a gente como a minha sogra é fantástica. Enquanto a Marta se apressava a posar, não reparou no óleo derramado no chão. O pé dela escorregou, e ela caiu pesadamente no chão, solando um grito agudo. A Marta teve uma queda grave. O Arthur e a Sofia levaram-na às pressas para o hospital. Depois do exame, o médico disse que a minha mãe tinha uma distensão nas costas. Ela precisa de descansar na cama durante algum tempo. Não pode fazer nenhum esforço. A minha mãe não pode ficar sem ninguém a tomar conta dela. Que tal contratarmos um cuidador? Se não, ainda temos o Léo para tomar conta em casa. E tu tens de ir trabalhar. Nós simplesmente não conseguimos dar conta de tudo. Contratar um cuidador? Isso é caro e uma chatice. Não é minha mãe a cuidadora perfeita e gratuita aqui mesmo? Liga-lhe, diz-lhe que a tua mãe está ferida e que ela precisa de vir para o hospital tomar conta dela já. Se ela se atrever a não aparecer, então pode esquecer que eu lhe pago a reforma mais tarde. Embora a Sofia estivesse relutante, ela ainda assim ouviu o Arthur. E ligou-me. A minha mãe está ferida, no hospital. O Arthur quer que venhas já para cá tomar conta dela. Eu ouvi o tom de direito dela. O meu coração ficou gelado. Não hesitei nem por um momento. Recusei logo. Por que é que eu hei de ir? Não tenho nenhuma obrigação de tomar conta dela. O Arthur descobriu que eu recusei. Ele enfureceu-se. Começou a gritar no corredor do hospital. Chamou-me sem coração e ingrata. Finalmente, rangendo os dentes, decidiu voltar ele mesmo à nossa terra natal. Ele queria me levar à força. Naquela tarde, preparei-me e dirigi-me ao hospital a horas para assinar os documentos. Tinha acabado de entrar no corredor do hospital. Quando vi uma figura familiar, era o Arthur. Ele estava furioso, a insultar-me sem parar. Encontrámos-nos logo. No momento em que o Arthur me viu, os seus olhos brilharam.
Agarrou-me pelo braço. Eu sabia que vinhas. Não consegues viver sem nós. Não consegues viver sem esta família também. Não te iludas. Estou aqui para começar o meu novo emprego no hospital. Não para cuidar da Marta. Mas o Arthur não quis ouvir. Mantinha um aperto mortal no meu braço. Arrastando-me para o quarto da Marta. Deixa-te de fingir. Estás velha. Ninguém te contrataria como empregada. Vai cuidar da minha sogra. És tua obrigação como família. Vendo a cara arrogante da Marta na cama do hospital, senti a minha raiva explodir novamente. Arthur arrastou-me para a sala. Ele ficou imediatamente com um sorriso arrogante. Vês? Eu disse-te. A minha mãe é só ameaças. Ela veio cuidar da tua mãe por iniciativa própria. Agora que ela está aqui, a tua mãe pode concentrar-se em recuperar. Leonor, não te zangues, por favor. Arthur, Sofia e eu estavam errados antes, ao responder-te assim. Se não queres cuidar de mim, está bem. Podemos simplesmente contratar um cuidador. Isso foi o que ela disse, mas os seus olhos diziam outra coisa. Ela estava certa que eu não os abandonaria. Para com isso. Não estou aqui para cuidar de ti. O teu genro, Arthur, arrastou-me para aqui. Mãe? Como podes falar assim? A minha sogra está a ser simpática e tu estás a atacar-lhe? Além disso, se não tivesses fugido, a minha sogra teria sido ferida. Pedes-lhe desculpa. Agora. Ou não sairás. Não fiz nada de mal. Por que deveria pedir desculpa? Com isso, virei-me para sair. Mas Arthur agarrou-me e impediu-me. Mãe, estou a oferecer-te uma saída. Tu só tens de cuidar bem da minha sogra, e assim que ela melhorar, prometo que providenciarei para a tua reforma. Não vou voltar atrás na minha palavra. Vês como sou bom para a minha sogra. Se fizeres o que te é dito, também te tratarei bem. As palavras dele trouxeram-me logo memórias. Na altura em que magoei as costas a cozinhar, estava com tanta dor que não conseguia sequer endireitar-me. Ele nem sequer me comprou uns euros de medicamentos. Disse-me, irritado, que eu estava a fazer um drama. E mandou-me despachar e preparar o jantar. Disse que o Léo estava à espera do jantar. Se queres melhorar o quarto da tua sogra, isso é problema teu. Não tem nada que ver comigo. E não preciso que providencies para minha reforma. Não te atrevas a usar isso para me ameaçar. O Arthur ficou sem palavras com o que eu disse. Nesse momento, veio uma enfermeira e pediu ao Arthur para pagar a melhoria para a enfermaria VIP. O Arthur arrastou-me a mim, a Sofia e a Marta para o departamento de faturação. Depois, entregou o cartão à enfermeira. Ao olhar para o cartão do Arthur, não consegui evitar um sorriso de desdém interior. Bloqueei aquele cartão há muito tempo. Não vai funcionar. Pouco depois, a enfermeira devolveu o cartão, dizendo que estava bloqueado. Perguntou se ele tinha outro cartão. O Arthur ficou pálido. Foste tu? Bloqueaste o meu cartão. Aquele era o meu cartão de crédito adicional, para começar. Lá dentro está a minha pensão. Tenho todo o direito de usar. Aquele era o meu cartão de crédito adicional, para começar. O Arthur simplesmente não se rendia. Passou um cartão após outro, mas todos foram rejeitados. As pessoas na fila estavam todas a olhar para ele. Está falido, mas faz uma grande figura. Transferiu a minha sogra para uma enfermaria VIP, mas não consegue pagar a conta. Arthur, consegues ou não? Para de fingir que és algo que não és. Não faças um escândalo aqui. Leonor, como pode ser tão mesquinha? Bloqueaste os meus cartões de propósito, só para me humilhar em público. És tão cruel. Mãe, és tão insensível. A minha mãe ainda está doente. Como pode fazer isto ao Arthur? Os que observavam foram influenciados por eles e começaram a apontar-me o dedo. Uns chamaram-me cruel, outros diziam que era má para o meu próprio filho. Ao ver esta situação, todo o meu rancor e frustração acumulados explodiram. Não consegui controlar-me e expus tudo. Todos esses anos trataram-me realmente como família. Eu entregava 800 euros por mês para as despesas da casa. Paguei até a hipoteca e o empréstimo automóvel do Arthur. E em troca, só recebia uns míseros 50 euros por mês. E as suas constantes humilhações só faziam conspirar contra mim e tirar proveito de mim. Já me basta. Hoje vou deixar que todos vejam quem realmente são. O departamento de faturação estava cheio de gente. Os transeuntes não paravam de nos observar. O Arthur estava a agarrar-me o braço com força. As suas articulações estavam a ficar brancas. Estás a ser mesquinha, mãe. Com inveja da minha sogra. Olha, se pagares apenas o quarto do hospital e me deres o teu cartão bancário, a partir de agora estarei sempre do teu lado. Combinado? Leonor, qual é o problema de uma mãe gastar dinheiro com o filho? Tens mesmo de ser tão agarrada ao dinheiro? Mãe, paga, por favor. Não nos envergonhes à frente de toda a gente. Ver os três a unirem-se contra mim deixou-me furiosa. Não gasto mais um cêntimo contigo. Não quero mais nada com esta família. És a minha mãe. É esse o teu trabalho como mãe. Se não me tratares bem agora, quem vai cuidar de ti quando fores velha? Não preciso de um filho ingrato como tu. Só me sugas até o tutano. O Arthur ficou vermelho de raiva. Ficou sem palavras.
A Sofia viu isto. E rapidamente lhe passou o braço pelo dela. Queixou-se de que eu estava a ser demasiado dura. Que tipo de mãe é tão avarenta? Nem isso vais pagar? Se é uma quantia tão pequena para ti, por que não pagas tu? Eu nem sequer pedi por este quarto de hospital. Onde é que eu arranjaria o dinheiro? Não é? Onde é que a minha sogra arranjaria o dinheiro? Entrega já o cartão. O rugido furioso do Arthur ecoou pelo departamento de faturação. Isso atraiu ainda mais curiosos. Os sussurros dos espectadores ficaram mais altos. Dou-te 50 euros por mês para as tuas despesas de subsistência. Eu cubro todas as tuas despesas de comida e de vida. O que mais queres de mim? Até quando vais continuar com isto? Dás-me 50 euros por mês, mas eu estou a gastar 2.000 euros com vocês todos os meses. Mais valia criar um cão. Humilhado e furioso, o Arthur. Apontou para mim e chamou-me egoísta. Mas, a partir de hoje, o meu dinheiro é só para mim. Com isso, virei-me e saí. Ignorei as suas ameaças, vindas de trás. Um grito furioso da Marta cortou o ar. Sem alternativa, O Arthur tirou o cartão de crédito. Ele pagou a conta da Marta com relutância. mas, no seu coração, ele ainda tinha certeza de que eu acabaria por voltar a ele de rastos. Entrei no gabinete do diretor. O diretor percebeu que eu estava perturbada. Dru Costa, não se preocupe mais com o seu filho. Já abdicou de demasiado por eles. Está na altura de começar a viver para si mesma. Fiquei em silêncio por um momento. Ao pensar em todas as mágoas ao longo dos anos, os meus olhos encheram-se de determinação. Aceitei a carta de nomeação do diretor Almeida, assinei o meu nome com um propósito solene. Um sorriso fácil, há muito perdido, finalmente se espalhou pelo meu rosto. Naquela semana, senti-me tão livre e descontraída. Ia ao hospital todos os dias e habituei-me ao meu novo trabalho. Depois do trabalho, voltava para a minha casa antiga no campo e cozinhava o que me apetecesse. Falava com a fotografia do meu marido. Cortei todo o contato com o Arthur e a família dele. Acabaram-se as chatices com os seus estados de espírito, ou ter de me calar. Um dia, a Sofia chegou a casa, arrastando o Léo que estava a chorar copiosamente. Entrou furiosa e atirou a mala para o sofá. Virou-se para o Arthur, que estava sentado no sofá, a passar o dedo pelo telemóvel, e gritou: Arthur, tens de fazer com que a tua mãe volte para levar o Léo à escola. Estou a faltar ao trabalho todos os dias, e o meu chefe já está chateado. Se isto continuar, vou ser despedida. Por que é que te preocupas? Ela não sobrevive sem nós. Mais cedo ou mais tarde, vem rastejar de volta. O Arthur tentou parecer confiante, mas não conseguiu esconder o seu desconforto. A discussão deles foi aquecendo cada vez mais. O Léo ficou com tanto medo que começou a gritar: Se a tua mãe não voltar em breve, a hipoteca e o empréstimo automóvel, como é que vamos pagá-los? E como é que vais pagar o descoberto no cartão de crédito? Como? Mas o Arthur manteve-se teimoso. Insistiu: Não te preocupes. Quando ela tiver sofrido o suficiente lá fora, vai implorar-nos para a deixarmos voltar. Nesse momento, o telemóvel dele tocou. O rosto do Arthur iluminou-se de excitação. Pensou que era a mãe a ligar. Vês? É a minha mãe a ligar. Na hora certa. O Arthur agarrou rapidamente no telemóvel. Mas quando viu que era um lembrete de pagamento, O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto. murmurou para si mesmo: Como é que isto é possível? A hipoteca e o empréstimo automóvel estão a vencer. Se não arranjares o dinheiro agora mesmo, vão ficar com a nossa casa e com o nosso carro. Calma, eu resolvo. No pior dos casos, peço à mãe. Virou-se para testar a reação da Marta. Mãe, que tal emprestar-nos algum dinheiro para safarmos? Pagamos-te logo que a minha mãe se convenha. A minha pensão mal chega para eu viver. Não tenho nada a mais. Foste tu que disseste que eu devia vir gozar os meus anos dourados. E agora esperas que eu contribua? Depois de ser rejeitado, o Arthur não teve outra escolha senão pegar no telemóvel do Léo e enviar-me uma mensagem de voz ameaçadora. Mãe, entrega já o cartão da pensão. Preciso dele para a hipoteca e o empréstimo do carro. Caso contrário, vais ficar sozinha quando fores velha. Entretanto, na sala de conferências do hospital, eu estava a apresentar o caso e o plano cirúrgico ao diretor Almeida e aos médicos. O principal problema é um bloqueio vascular. Vamos começar com terapia de intervenção, seguida de medicação. Tem o risco mais baixo e o tempo de recuperação mais rápido. O plano é muito sólido. Não perdeste o teu toque. O hospital decidiu realizar amanhã uma conferência de imprensa de tomada de posse do diretor, nomeando-te oficialmente como a nova diretora. Fiquei paralisada por um segundo. Depois sorri. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou. Abri a mensagem de voz do Arthur. A minha expressão mudou. Não venhas procurar-me. Eu disse-te. Não te dou um cêntimo. Não deixes que essas pessoas te arrastem para baixo. Concentra-te apenas no teu trabalho. Eu concordei, hesitante. Depois, eliminei o WeChat do meu neto Leo, cortando completamente o contato com eles. A casa do Zou estava tensa. Arthur não conseguia contactar-me. As notificações de cobrança continuavam a chegar. Ele estava a ficar desesperado. Sofia insistiu que ele voltasse para casa e pedisse perdão, mas Arthur recusou, demasiado orgulhoso para fazer isso.
Ele pediu um adiantamento de salário na sua empresa. Mas foi rejeitado pelo seu superior. Se não conseguires uma entrevista exclusiva com o novo diretor do hospital, para uma entrevista exclusiva, nem o bónus de desempenho deste mês receberás. Arthur ficou instantaneamente desanimado. Ele não tinha ideia de quem era o novo director. Sofia sugeriu Que a sua mãe tinha contatos no hospital. Vou pedir-lhe para descobrir informações sobre o novo diretor. Podemos conseguir essa entrevista. Os olhos de Arthur iluminaram-se. Ele concordou, com um nodo, mas no fundo, ele me resentia, por lhe ter colocado nesta situação. No dia seguinte, Arthur e Sofia levaram Marta e Léo para a conferência de imprensa de tomada de posse do diretor. Arthur viu uma Mulher com uma bata de laboratório rodeada por funcionários. Com licença, sabe quem é o novo diretor? Gostaríamos de fazer uma entrevista. A mulher voltou-se lentamente. Os três ficaram paralisados no local. Aquela mulher, com um aspecto determinado, era eu. Arthur ficou ali parado, com a boca aberta, sem palavras. Ele nunca esperou que a mãe que tratava como uma ama gratuita era realmente o novo diretor do hospital da cidade. Nunca imaginou que a mãe que usou como ama gratuita seria a nova diretora do hospital. O local estava apinhado para a conferência de imprensa. Os funcionários estavam a preparar tudo. Os convidados conversavam em pequenos grupos. Arthur e Sofia, com Marta e Léo atrás, Demoraram um bom bocado a reagir. os olhos deles estavam colados em mim. A usar uma bata de laboratório, aqui mesmo. Se não tens competências, não aceites o trabalho. Até um empregado de limpeza precisa do uniforme certo. Ele levantou a voz de propósito, atraindo a atenção dos convidados próximos. Marta aproximou-se com sua bengala. Leonor, estou a dizer-te, deverias vir para casa conosco, já. Mãe, deixa de ser teimosa. Vem simplesmente conosco. O Léo está à tua espera. Para pagar a nossa hipoteca. Cuidar do miúdo, esse é o teu verdadeiro trabalho. Não vou voltar convosco, e não vos dou mais um cêntimo. Os vossos problemas não são da minha conta. Com isso, virei-me para sair. Mas o Arthur parou-me imediatamente. O seu olhar trocista mudou para um olhar magoado. Ele gritou para os convidados à sua volta. Toda a gente, venham e julguem isto. Esta é a minha mãe. Ela está, se nas tintas se o meu filho e eu vivemos ou morremos. Eu podia deixar isso passar. Mas ela pegou no dinheiro e fugiu de nós, deixando-nos enterrados em dívidas. E agora nem sequer nos reconhece. Pergunto-vos, que tipo de mãe faz isso? Os convidados começaram a aglomerar-se. A apontar e a sussurrar, sem parar. O burburinho era interminável. O Arthur viu mais pessoas a juntarem-se. Ele puxou rapidamente a Sofia e a Marta para o lado. Sussurrou-lhes. O maior ponto fraco da mãe é o seu orgulho. Se toda a gente começar a criticá-la, ela vai ceder de certeza, e desistir do cartão da pensão. Nós estamos mesmo desesperados. Nem sequer conseguimos pagar a hipoteca ou o empréstimo automóvel. E o Léo não tem ninguém para tomar conta dele. Como é que ela, sendo a minha própria mãe, pode ser tão cruel? Por favor, ajudem-me a trazer mais gente para aqui. Mais tarde, garanto que serás devidamente recompensado. Venham ver, toda a gente. Esta senhora aqui está a ignorar o seu próprio filho e neto. Ela pegou em todo o dinheiro e fugiu. Isso é simplesmente desumano. Em breve, ainda mais espectadores se juntaram. O Arthur ficou mesmo no centro da multidão. Ele distorceu a verdade para a multidão. A minha mãe pegou na pensão dela e fugiu. Deixou-nos enterrados em dívidas. Agora nem sequer conseguimos pagar a propina do Léo. Como é que nós vamos viver? A Sofia estava por perto, a limpar as lágrimas. Ela repetiu as palavras dele. Arthur olhou para a multidão que o rodeava. Ele estava secretamente arrogante. Ele estava certo que eu cederia. Os observadores foram enganados pelas suas mentiras. Todos me chamaram insensível e egoísta. Alguns até tiraram os seus telefones para gravar. Não ouçam as suas mentiras. Esse dinheiro é a minha pensão. Eu não roubei o dinheiro e fugi. Estiveram a aproveitar-se do meu dinheiro. Estou cansada de ser explorada. Eu mal tinha acabado de falar quando o repórter Chen me interrompeu. Senhora, afirma que o dinheiro é seu? Tem provas? Me tem. Eu não trouxe os extratos de cartão de crédito. Eu não consegui argumentar de volta logo nesse momento. Mãe, não continue a lutar. Dê-me o cartão da pensão, e eu paro, ou a sua reputação será destruída para sempre. Estás a mentir sobre mim por dinheiro. Tu nem sequer te importas com a nossa ligação mãe-filho. Não és digno de ser meu filho. Arthur estava humilhado e furioso. Ele gritou para a multidão. Olha, ela ainda está a recusar admitir. A farsa escalou completamente. A conferência de imprensa desceu instantemente em completo caos. Esta farsa está a ficar cada vez pior. Marta vê isto e rapidamente puxa Léo para a frente. Finge estar a mediar. Todos, parem de discutir. Somos todos família. Vamos falar sobre isso calmamente. Todos, olhem, a minha mãe nem se importa com o seu próprio neto. Nem se importa que o criança esteja a chorar assim. Que é isto se não abuso infantil? O repórter corrupto Shen aproveita também a oportunidade para criar confusão. Como uma avó, não se importa com o seu filho ou neto. Importa-se apenas com o seu próprio prazer. Isso é simplesmente demasiado. A minha mãe sempre foi dura comigo. Nunca se importou com os laços familiares. Trata-nos como caixas automáticas. E agora quer lavar as suas mãos completamente. Que tipo de mãe faz isso? Mãe. Você foi demasiado longe. Você está a distorcer a verdade. Mais penso nisso, mais irritado ficou. Lembro-me subitamente que guardei no meu telefone a gravação de voz de Arthur a me ameaçar. Imediatamente saco o meu telefone.
Carreguei no play. A voz do Arthur explodiu do meu telemóvel. Cada palavra ameaçava-me para que eu entregasse o cartão da minha pensão. Ou ele recusaria-se a providenciar para a minha reforma. O Arthur ouviu aquela gravação. O rosto dele ficou pálido como a morte. O jornalista Chen viu a situação a piorar. Ele sabia que as suas mentiras estavam prestes a ser expostas. Rapidamente, escondeu o microfone. Ele virou-se e escapuliu-se. Nesse preciso momento, o diretor Almeida aproximou-se a passos largos. A sua expressão era severa. Ralhou com Arthur e a sua família. O que é que estão a fazer? Isto é a conferência de imprensa de tomada de posse do novo diretor. Não é um lugar para virem causar problemas. O Arthur reconheceu o diretor Almeida. Imediatamente, mudou para um tom bajulador. Diretor Almeida, tem de ouvir isto. A minha mãe recusa-se a ajudar-nos com a nossa hipoteca e o nosso empréstimo automóvel. Ela não quer saber se vivemos ou morremos. Não tivemos outra escolha senão vir até aqui. A Sofia juntou-se ao coro, a suplicar. Ela esperava que o diretor Almeida a convencesse. Há muito que ouço dizer que a sua família anda a explorar a Drocosta. A pensão dela foi toda levada por vocês para pagar dívidas e esbanjar. Ela tem o direito de controlar o seu próprio dinheiro. Ela não tem a obrigação de continuar a sustentá-los. Deviam aprender a ser gratos. Não se aproveitem. Logo que o diretor Almeida terminou de falar, A multidão ficou instantaneamente agitada. Ele está mentindo. Não lhe deem ouvidos. A minha mãe e o diretor Almeida estão a ter um caso. É por isso que ele está a defendê-la. Ela é apenas uma mulher velha. Como poderia ela tornar-se diretora? Marta e Sofia entraram na conversa, difamando-me junto com ele. Não consegui tolerar mais. Avancei e dei um murro ao Arthur. Disse firmemente: dei-te toda a minha vida. E o que recebi em troca foi a tua constante difamação e os teus esquemas. És absolutamente sem vergonha. O diretor Almeida estava furioso, com a cara branca de raiva. Agarrou o microfone e anunciou solenemente a todos. Anuncio oficialmente que Leonor Costa é a nova diretora do nosso hospital municipal. Esta é a carta de nomeação. Todos podem dar uma vista de olhos. Arthur, Sofia e Marta olharam fixamente para a carta de nomeação, completamente estupefactos, parados ali, sem palavras. As acusações à volta deles aumentaram, e eles tornaram-se o alvo do desprezo de todos. Impossível. És mesmo a diretora, e ainda recebes um bónus de 300 mil dólares. A Dromera Costa é uma neurologista de renome nacional. O plano de tratamento neurológico que ela desenvolveu na altura ainda está a ser implementado em hospitais por todo o país. Uma pessoa com tantas conquistas esteve todo este tempo a servir de ama gratuita na vossa casa. Não souberam apreciar as suas contribuições, e ainda a sujeitaram à humilhação e exploração. Tem sequer consciência? O Dr. Zal também avançou para se juntar. Dirigindo-se à multidão. A doutora Costa. Pela sua família na altura. Renunciou a tanto. No entanto, trataram-na como uma ama gratuita e como uma vaca leiteira. São mesmo uma matilha de lobos ingratos. Arthur, Sofia e Marta. Ficaram sem palavras, com os rostos a ficar vermelhos e pálidos num embaraço total. Eu só dou à mãe 50 euros por mês para as suas despesas de subsistência. Ela é quem é insensível. Não vai fazer nada para nos ajudar. 50 euros? Eu sou quem vos dá 2.000 euros todos os meses para pagar a sua hipoteca e o seu empréstimo automóvel. Todo o dinheiro que gasto com vocês ao longo dos anos. Vocês têm alguma ideia de quanto isso é? A multidão ficou em choque. Todos começaram a chamar Arthur e a sua família de sem vergonha. E ingratos. Endureci o meu coração. Gritei ao segurança que estava próximo. Expulse-os. Não deixe que eles causem mais problemas aqui. Arthur foi agarrado pelos seguranças. Num momento de desespero. Ele libertou-se subitamente dos seguranças. Ele correu e abraçou Léo. Depois aproximou-se de nós. Mãe, Léo ainda é tão pequeno. Ele é seu neto. Não pode fazer isso por Léo. Por favor, ajude-nos. Ao ver a carinha do Léo, fiquei mesmo comovida. A Sofia e a Marta imploraram-me, na esperança de que lhes desse outra oportunidade. Drum Costa, pelo bem da criança, por favor, dê-lhes outra oportunidade para começarem de novo. Respirei fundo, estendendo a mão para tocar na cabeça do Léo, pronta para os perdoar. Mas nesse momento, o Léo de repente exclamou: Fantástico, a avó já não está zangada. Agora vamos ter alguém para cozinhar e pagar as nossas dívidas outra vez. E para ser a nossa ama gratuita. De que é que estás a falar? Mãe, ele é só uma criança. Está só a dizer disparates. Por favor, não leve a mal. A minha mão ficou ali parada. Toda aquela ternura que sentia no coração transformou-se em pura desilusão. Tirem-os. Não deixem que eles se aproximem do hospital novamente. Ou de mim. Os seguranças avançaram imediatamente. Eles expulsaram completamente Arthur e a sua família, que ainda estavam a implorar. Os seguranças arrastaram-os para fora do local. Arthur deixou de fingir. Mostrou a sua verdadeira natureza. Continuou a gritar ameaças até sair. Não pense que ganhou, Leonor. O seu dinheiro será meu mais tarde ou mais cedo. Vai lamentar isto um dia. Fiz uma respiração profunda e calmou a tempestade dentro de mim. Depois, liguei novamente ao Sr. Carvalho. Sr. Carvalho, por favor, prepare o acordo de ruptura de laços familiares assim que possível e ajude-me a recuperar tudo o que dei a Arthur e a sua família ao longo dos anos.
Quero tudo o que é meu de volta. Depois de desligar, arranjei a minha roupa e subi ao palco. De frente para os convidados e os meus colegas, fiz um voto solene. A partir de agora, darei-me completamente ao meu trabalho no hospital. Vou dedicar o resto da minha vida a salvar mais pessoas e a corresponder à confiança de todos. Quando terminei, a sala explodiu em aplausos estrondosos. O esquema do Arthur contra mim explodiu na internet. Quando a empresa dele descobriu, despediram-no imediatamente. Também emitiram um comunicado público a condenar o seu comportamento vergonhoso. A Sofia também foi arrastada para isto e foi suspensa do trabalho. O futuro dela está em suspenso. A Marta ficou tão envergonhada com isto que se escondeu em casa, com medo de sair. A dívida da família continuou a crescer. O Arthur e a Sofia começaram a culpar-se um ao outro, a discutir sem parar e a atirar toda a culpa para o outro. No meio da discussão, a Marta sugeriu de repente que eles podiam vender a casa velha da Leonor e do Ricardo para pagar a dívida primeiro. O que fez os olhos do Arthur brilharem. Ele desenterrou a escritura da casa velha e viu o seu nome nela. Decidiu vender a casa na hora. A Sofia agarrou no telemóvel para ligar a um agente imobiliário. Estavam desesperados para se livrar dela. Fui ao escritório de advogados e entreguei todos os registros de transferência que fiz para o Arthur e para a sua família nos últimos 10 anos, e todas as declarações bancárias ao Sr. Carvalho. Quando tudo foi somado, o total chegou a 200 mil euros. Nesse momento, o meu telefone tocou, uma mensagem de um vizinho, dizendo que o Arthur estava a planear vender a casa antiga que eu tinha com o meu marido, o Ricardo. Olhei para a mensagem, sem mostrar qualquer emoção no meu rosto. Eu sabia que ele ia fazer algo assim. Senhora Costa, a casa antiga já foi transferida para o nome do Arthur. Se seguirmos os procedimentos legais normais, será muito difícil recuperá-la. Esta é a escritura de doação de propriedade de 5 anos atrás. Está claramente escrito que se o Arthur falhar no seu dever de sustento, a doação é invalidada e a propriedade do imóvel reverte para mim. Depois de ler o acordo, o Sr. Carvalho concordou. Perfeito. Com isto, estamos numa posição forte. Vou solicitar uma ordem de preservação de ativos imediatamente para bloquear todas as contas bancárias do Arthur, impedindo-o de vender a casa antiga. E vou ajudá-la a recuperar todos os bens que ele desperdiçou. Arthur e Sofia estão na agência imobiliária. Finalmente, negociam um acordo com o comprador. Concordam em vender a casa antiga por 120 mil euros. Depois de os documentos serem assinados, o comprador saca o telefone para pagar com scan. Mas o ecrã continua a mostrar transação falhada. Arthur está em pânico. Ele verifica o seu próprio telefone. A sua conta também está bloqueada. Ele liga imediatamente ao serviço de apoio ao cliente do banco. O agente informa-o, a sua conta foi bloqueada devido a uma disputa sobre uma dívida de propriedade. A senhora Costa pediu o bloqueio. Está temporariamente indisponível. Arthur e Sofia ficam instantaneamente furiosos. Estão ambos convencidos que estou deliberadamente a sabotá-los, a cortar-lhes a saída. Arthur range os dentes e diz: Vamos ajustar contas com a Leonor. Se ela não nos deixar viver em paz, ela também não terá paz. Depois de dizer isso, fumando de raiva, eles saem da agência em fúria. Arthur e Sofia apareceram em casa aos gritos, a bater a porta como loucos, a gritar comigo o tempo todo. Leonor, abre a porta. Sei que estás aí. Para de fazer-te de morta. Como te atreves a impedir-nos de ficar com a nossa casa? E a bloquear-me a conta? Leonor? Abri a porta calmamente. A olhar para os seus rostos furiosos, falei com uma voz fria e monótona. Esta casa sempre foi minha. Eu decido se é vendida. E tenho o direito de proteger o que é meu. O Arthur puxou logo da escritura da casa. Gritou, furioso. Olha bem. O meu nome está na escritura. Esta casa é minha. Ou me deixas vender esta casa, ou me dás 150 mil euros. Se não, isto não acaba aqui. Soltei uma risada fria. Os meus olhos estavam gelados. Tu deves-me 200 mil euros. Como te atreves a vir com ares de durão? Deixa-me ser clara, Arthur. Não estou só a reaver a casa, mas vou tomar medidas legais para te responsabilizar. Vais pagar até ao último cêntimo que me deves. As minhas palavras deixaram Arthur sem palavras. Depois ficou furioso e humilhado. Ele apontou para mim e gritou: É mentira. Eu claramente lhe dei 50 euros todos os meses para as suas despesas de subsistência. Cumpri o meu dever de sustento. Sofia entrou na conversa. Exatamente. Como mãe, é natural gastar dinheiro com o seu filho. Por que razão deveríamos pagar-lhe? Está a ser completamente irracional. Olhei para eles fixamente. Se cumpriste o seu dever de sustento, o tribunal decidirá.
não é para te dizer. E vou tomar uma ação legal para recuperar o que é meu. Arthur não estava a aceitar isso. Chama a polícia. Deixa a polícia resolver isto. Não acredito por um segundo que a polícia vai tomar o seu lado. Sofia tirou imediatamente o telefone e chamou a polícia, à espera que a polícia venha e resolva a situação. A polícia chegou rapidamente. O Arthur agiu como um homem a afogar-se que se agarra a uma palha. Avançou a correr e entregou a escritura. Disse, com urgência: Agente, olhe. A casa está em meu nome, mas a minha mãe, a Leonor, está com ela e recusa-se a devolvê-la. Até me congelou a conta bancária. Com calma, tirei aquela escritura de doação de propriedade e entreguei-a à polícia. Agente, isto é um acordo que assinei com o Arthur há 5 anos. Está claramente escrito. E se ele falhar no seu dever de sustento, a doação é revogada. E a propriedade do imóvel reverte para mim. Assim que os agentes ouviram a nossa história, pegaram no acordo e examinaram-no com atenção. Um momento depois, um dos agentes disse, severamente: Este acordo é legalmente vinculativo. Tem efeito legal. De acordo com os seus termos, o Arthur não cumpriu o seu dever de sustento. As condições da doação não foram cumpridas. A propriedade desta casa pertence de facto à senhora Costa. Não há aqui ocupação ou extorsão. Não existe tal coisa. O Arthur e a Sofia ficaram estupefactos. Os seus rostos estavam cheios de incredulidade. A Sofia reagiu e mudou imediatamente de tom. Virou-se logo para mim e disse: Mesmo que a casa seja sua, nós vivemos aqui há tanto tempo. Você deve-nos a renda de todo este tempo. Caso contrário, não saímos daqui. Retorqui, friamente. Todos os meses tenho estado a pagar a vossa hipoteca. Agora querem que vos pague a renda? Sonhem. Arthur volta a si e evita o contacto visual enquanto se defende. Eu não fazia ideia de que havia estas cláusulas no acordo. Na altura, limitei-me a assinar sem pensar. Isso não conta. A expressão do agente fica severa. Enquanto fala, com seriedade. Assinou o acordo voluntariamente. Entra em vigor no momento da assinatura. Não existe tal coisa como uma assinatura casual que não conta. Este acordo é legalmente válido. Tem de cumprir. Nesse preciso momento, o Sr. Carvalho chega ao local, segurando uma pilha de documentos e uma pena USB. Dirige-se ao agente. Agente, sou o advogado da senhora Costa. Aqui está toda a evidência de que a família do Arthur explorou a senhora Costa. O senhor Carvalho apresenta extratos de cartão de crédito. E registros de transferência, 1 a 1. E uma gravação de voz do Arthur a ameaçar-me. Vídeos deles a causar distúrbios, filmados por transeuntes. Provam claramente que o Arthur não só falhou no seu dever de sustento, como também me explorou a longo prazo e conspirou para ficar com os meus bens. O agente termina de rever as provas. O agente interroga o Arthur com severidade. Todas estas provas estão bem à sua frente. O que tem a dizer em sua defesa? Arthur fica pálido. Entra em pânico. Incapaz de proferir uma palavra, e só consegue baixar a cabeça numa réplica débil. Ver o Arthur e a Sofia com um ar completamente desmazelado. Agente, por favor, tire estes 2 de minha casa. E proíba-os de voltar. Não os quero a chatear-me nunca mais. Ao ouvir isto... O Arthur perdeu logo a cabeça. Gritou comigo: Leonor, não seja tão cruel. Sou seu filho, vai precisar de mim para providenciar para a sua reforma. Não preciso que providencies para minha reforma. A minha vida não é da sua conta. A partir de agora, acabou-se. Está bem, já que é tão cruel, vamos deserdar-nos. Nunca mais a chame de mãe. Quando for velha e não tiver ninguém para cuidar de si, não venha chorar para cima de mim. Soltei uma risada fria. Perfeito. Então, virei-me para o Sr. Carvalho e disse: por favor, transforme a sua declaração de ruptura de laços num acordo de ruptura de laços familiares legalmente vinculativo. Vamos acabar com isto de vez. O Sr. Carvalho assentiu. Ele tirou um gravador de voz. Ele virou-se para Arthur e disse: Repete o que acabaste de dizer. A tua declaração de ruptura de laços. Estou a gravar tudo. Como prova para o acordo. Arthur estava relutante, mas as palavras já tinham sido ditas. Ele não teve escolha e repetiu-se. O gravador captou claramente as suas palavras de ruptura de laços. Esta declaração verbal servirá como prova final da nossa ruptura completa. A polícia acompanhou Arthur e Sofia. Depois, o Sr. Carvalho e eu saímos da casa antiga. Para ser honesta, eu já esperava isso. Arthur não concordaria facilmente em cortar laços. Ele é orgulhoso e avarento. Uma vez provocado, ele definitivamente diria isso por si mesmo. Por isso, eu provocou-o deliberadamente antes, só para obter provas sólidas. Depois de ouvir isto, o Sr. Carvalho assentiu. Ele disse, com aprovação: Senhora Costa, pensou em tudo. Com a sua declaração verbal e a gravação como prova, o efeito legal do acordo de ruptura de laços familiares será muito mais forte. Vou redigir o acordo rapidamente. Depois de imprimir, vou enviar por correio à família de Arthur. Vou documentar todo o processo, para garantir que seus direitos legais estão totalmente protegidos. Eu assentiu. Um grande peso foi removido do meu coração. Depois que o acordo entrar em efeito,
Eu estarei livre do seu assédio para sempre. Depois de serem despejados, o Arthur, a Sofia e a Marta só conseguiram alugar um apartamento pequeno, velho e apertado. A vida era uma verdadeira luta. Sem o meu apoio financeiro, eles nem sequer conseguiam pagar a comida e a habitação básicas. As chamadas sobre a hipoteca e as dívidas não paravam de chegar. Um dia, a Sofia recebeu um acordo de ruptura de laços familiares, entregue por um estafeta. Ela abriu-o rapidamente e entregou-o ao Arthur. Depois de ler os termos do acordo, o Arthur percebeu que tinha perdido completamente o direito de herdar os meus bens. Não havia qualquer hipótese de receber mais um cêntimo de mim. Ele desmoronou-se instantaneamente. Ela já não me quer mesmo. Ela quer mesmo cortar laços comigo. A Marta observou o desmoronar do Arthur, os seus olhos a brilhar com um plano. E aproximou-se dele, baixando a voz. Para traçar um plano dizendo: de que serve chorar, Arthur? Por que não fazemos um esquema de morte forjada? Tu finges cometer suicídio. Quando a Leonor descobrir, ela vai certamente amolecer. Depois, podemos aproveitar a oportunidade para a fazer pagar todas as nossas dívidas. Se ela recusar, fazemos uma cena no hospital. Arruinamos a reputação dela. Arthur e Sofia hesitaram por um segundo, pensando na situação difícil em que estavam, finalmente concordaram. Decidiram apostar tudo e levar a cabo este esquema de morte forjada. No dia seguinte, eu estava a tratar de trabalho no meu gabinete no hospital. O Dr. Zhao entrou a correr. Com uma expressão preocupada, disse: Diretora Costa, as urgências trouxeram um paciente. A família diz que é o seu filho, Arthur. Estão a dizer que se suicidou. Ele está nas urgências agora, mas a família recusa-se a deixar-nos examiná-lo. Não cedem até que você chegue. Ao ouvir isto, não ficou minimamente surpreendida. Tudo se encaixou. Arthur, sem ter onde cair morto, tinha inventado outro esquema. Este suposto suicídio era apenas o seu plano para jogar com a minha compaixão e me roubar o meu dinheiro. Deixei o meu trabalho. Levantei-me e disse calmamente ao Dr. Zhao: Entendo. Vou lá ver pessoalmente. É hora de expor o seu pequeno jogo e acabar com isto de uma vez por todas. Entrei nas urgências e vi o Arthur deitado numa cama. Estava coberto com um lençol branco, a fazer-se de morto, com os olhos bem fechados. A Sofia e a Marta estavam de joelhos ao lado da cama, a chorar de forma histérica. Estavam a fazer um teatro de pura agonia. Elas viram-me entrar. A Sofia levantou-se de repente, ainda com lágrimas a escorrer, entregou-me um papel. Mãe, o Arthur, ele, partiu. Esta é a certidão de óbito dele. Por favor, mãe, ele era o seu próprio filho. Por favor, ajude-nos. Agarrei na certidão de óbito e fingi estar a examiná-la, com atenção. Rapidamente detetei as falhas. A data que lá estava era anterior ao suposto suicídio do Arthur, um dia inteiro antes. A letra estava completamente torta. Até o selo oficial estava desfocado. Era obviamente falso. Observei em silêncio o Arthur deitado na cama. Depois, reparei que o seu dedo deu um pequeno estremeção. Isso confirmou tudo. Isto era tudo um esquema, cuidadosamente planeado para me enganar. A Sofia e a Marta, ao verem o meu silêncio, aproximaram-se a correr, agarrando-me o braço para suplicar. Imploraram-me vezes sem conta que as ajudasse a pagar toda a dívida delas. Fingi estar hesitante. Perguntei lentamente. 2. Então, quanto é que ainda devem? Ao ver que eu estava a começar a ceder, a Sofia iluminou-se instantaneamente e rapidamente tirou da mala uma pilha de contas em atraso, entregando-mas e enumerando cada uma. Mãe, ainda devemos $180 mil da hipoteca e do empréstimo automóvel, $75 mil de descoberto no cartão de crédito e $45 mil das propinas do Léo. No total, são $300 mil. Agarrei nas contas em atraso, olhei para elas em branco e disse lentamente: Está bem. Eu trato destas dívidas. Os rostos da Sofia e da Marta iluminaram-se imediatamente de pura alegria. Mas depois mudei o tom e acrescentei calmamente: O Arthur acabou de falecer. E os tecidos dele ainda estão frescos. Lembro-me que há um doente crítico no hospital, cujo coração é uma combinação perfeita para o dele. Por que não deixamos que ele doe o coração? Seria uma coisa com significado. E faria a vida dele valer a pena. Mal eu disse isso. A Sofia e a Marta entraram instantaneamente em pânico. E ficaram pálidas. Não, absolutamente não. Como médica, compreendo o valor da vida melhor que qualquer pessoa. Se ele doar o seu coração, isso permite que a sua vida continue de outra forma. Depois, tirei o meu telefone e liguei a Drazal. Dr. Zhao? Traga um acordo de doação de corpo às urgências. Sofia e Marta estavam frenéticos.
tentando desesperadamente impedir-me. Continuaram a implorar. E o Léo estava ali, tão assustado que começou a chorar. Ele agarrou-me às roupas, implorando. Avó, por favor, não dê o coração do pai. Eu preciso do meu pai. Não me abalei. Depois de a Drogarzal ter trazido o acordo, eu assinei-o sem pensar 2 vezes. Disse a Drogarzal para levar o paciente para a sala de operações. Preparem-se para a cirurgia de doação imediatamente. Arthur estava na cama, fingindo estar morto. Quando ouviu que o seu coração ia ser doado na sala de operações, Não conseguiu manter a farsa. ele levantou-se de repente na cama, o seu rosto estava mortalmente pálido, e gritou com terror, Não estou morto. Não me suicidei. Não me tirem o coração. Não se aproximem. e os seus gritos expôs completamente este absurdo esquema de morte forjada. Com o esquema exposto, quando Arthur viu o olhar gelado nos meus olhos, perdeu instantaneamente a coragem. Ele caiu de joelhos diante de mim com um baque, e começou a chorar e a pedir perdão. Mãe, eu estava errado. Eu estava realmente errado. Não devia ter tentado enganar-te para obter dinheiro com essa morte forjada. Não devia ter-te explorado, ou caluniado. E definitivamente não devia ter cortado laços contigo. Por favor, perdoa-me esta vez. Prometo que vou cuidar bem de ti de agora em diante. Nunca mais te vou fazer ficar zangada. Por favor, retira o acordo de ruptura de laços familiares. Enquanto Sofia e Marta também rapidamente se ajoelharam e continuaram a implorar. É verdade, mãe. Por favor, por Léo, perdoa-nos uma vez mais. Vamos mudar de vida. Não vamos mais causar-te problemas. Olhei para suas faces hipócritas. Desde o momento em que começaram a conspirar contra mim e a magoar-me, foi então que entre nós não restou qualquer afeto. O arrependimento é inútil, não vos perdoarei. Olhei para os 3, ainda ajoelhados no chão, e disse com firmeza: Arthur, tu e Sofia são os pais do Léo. Devem assumir a responsabilidade de o educar. Parem de pensar em depender de outros. Todos os bens que estão sob meu nome, depois de eu partir, serão totalmente doados a instituições de caridade. E quanto a vocês? Não receberão um único cêntimo. O acordo de ruptura de laços familiares está agora oficialmente em vigor. Vou exigir os 200 mil euros que me devem por todos os meios legais. De agora em diante, não temos nada em comum. Não apareçam mais à minha frente. E não tentem mais importunar-me. Com isso, voltei-me e saí. Sem um pingo de remorso. Por detrás de mim, Ouvi o som dos soluços desesperados de Arthur, mas não olhei para trás. Arthur caiu no chão, observando minha figura a desaparecer, chorando copiosamente. Mas já não tinha qualquer direito de me manter. Depois de eu sair, O ambiente no quarto do hospital congelou instantaneamente. Arthur, Sofia e Marta levantaram-se do chão e começaram a atirar culpas e insultos um ao outro. Sofia começou a bater e a pontapear Arthur. Ela gritou através das lágrimas. A culpa é toda tua. Se não fosse pela tua ganância insaciável, nós não estaríamos nesta confusão. E a mãe não nos teria cortado para sempre. Marta entrou na conversa. Exatamente. É tudo porque não sabes comportar-te. Não fazias ideia de como valorizar a oportunidade que a mãe te deu. Olha onde isso nos levou. Perdemos tudo. Arthur, ferido pelas críticas, reagiu bruscamente. Ele revidou. A culpa é toda minha. Se não fosse o teu estúpido esquema de morte forjada, teríamos sido descobertos. Foste tu que mexeste no vespeiro, fazendo com que a mãe e eu cortássemos todas as ligações. A discussão escalou. Sofia. Olhou para o Arthur desesperançado, e o seu coração afundou-se em desespero. Ela agarrou a Marta e o leu, lançou um olhar furioso a Arthur, virou-se e afastou-se. Nunca olhou para trás. No quarto vazio do hospital, apenas Arthur ficou para trás. Ele desabou no chão. Finalmente, ele viu a luz. Mas, nessa altura, já tinha perdido tudo. Ficou apenas com um arrependimento infinito. 1 ano depois, estou completamente integrada como diretora. E tornou-se uma diretora competente do hospital. Todos os dias, estou na linha da frente. A ver pacientes pessoalmente, a liderar consultas e muitas vezes a enviar pacientes para casa quando recuperam. Os meus dias estão agora cheios e livres. E esse sorriso perdido finalmente voltou. Então, um dia, depois do trabalho, estava a sair do hospital e vi, não muito longe, Arthur e a sua família a distribuir panfletos. Estavam em trapos, com um aspecto miserável. Ele viu-me, parou o que estava a fazer imediatamente e aproximou-se rapidamente. Estava a apertar um envelope com força. Mãe, isto são os 3 mil euros que consegui guardar este ano. É apenas um pagamento parcial por agora. Vou trabalhar arduamente, prometo, e pagar cada centavo assim que possível. Estava errado. Agora sei isso. Aceitei-o sem dizer uma palavra. Depois, voltei-me e saí. Enquanto caminhava, pensei em todas as suas promessas, a sua indiferença,
a sua avidez e a dor, repetidas vezes. Todos esses memórias inundaram-me. Sem ódio, nem pena, apenas alívio. Ele ficou ali, a ver-me sair, com a cabeça baixa, olhos cheios de remorso, mas era demasiado tarde para qualquer coisa. Esta confusão que durou anos, finalmente acabou. Ambos pagamos o preço pelas nossas próprias escolhas. Fim.